Olá, estudante, tudo bem com você? Então, estamos em uma aula de filosofia, essa matéria importantíssima para o Enem, importantíssima para você pensar a sua existência, a sua vida. E hoje nós vamos aprender três grandes pensadores da teoria política moderna. Nós vamos falar de Maquiavel, nós vamos falar de Thomas Hobbes e nós vamos falar de John Locke. Esses três filósofos são figuras garantidas no Enem. Então aprenda bastante as suas teorias para usar na redação, para fazer bem a prova do Enem, na área de filosofia, especialmente para você pensar na sua relação com o mundo, com você mesmo. Então vamos começar essa aula. Do ponto de vista mais prático, eu queria dizer que essa aula ela se refere respectivamente à semana 2, 3 e 4 do seu PET 3, né? Que você deve estar resolvendo aí já. As habilidades são diversas que você vai adquirir nessa aula, né? Primeiro você vai compreender as principais teorias políticas da modernidade. Fazendo isso, você vai compreender as diferentes formas de poder nas sociedades humanas, você vai delimitar as esferas do indivíduo, do social e do político, e você também vai refletir sobre o sentido do conflito nas relações humanas. São essas habilidades aqui que nós pretendemos ativar em você através dessa aula. Muito bem, vamos pensar numa canção? O nome da canção é Toda Forma de Poder, do grupo musical Engenheiros do Havaí, né, que tem o vocalista Humberto Gessinger, bastante conhecido no ramo da música pop. Essa letra, ela diz o seguinte, um trecho dela, né? Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada, toda forma de conduta se transforma numa luta armada, a história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Essa música, ela faz uma crítica a como que o poder, por vezes, é utilizado para ativar, para promover o domínio de um povo sobre o outro, desnuda essa luta pelo poder que não tem como finalidade o bem comum, mas tem como finalidade manter no poder determinados grupos sociais, determinadas pessoas, né? Eles falam que a guerra é uma rixa que há entre os velhos em que os mais novos lutam e morrem em função dessa rixa, né? Então, nós vamos refletir hoje sobre a lógica do poder, sobre por que os conflitos acontecem e qual que deve ser a forma de poder para que o poder esteja a benefício do povo e não em benefício de alguns grupos sociais. Para isso, nós vamos começar com esse moço aqui, que é bastante conhecido, né? É figurinha marcada na história da filosofia, que é o Nicolau Maquiavel, esse filósofo florentino que nasceu no século XV, em 1469, e morreu em 1527. Gente, Maquiavel, ele é tão assim famoso na história do pensamento, na filosofia, que existe até um adjetivo para as pessoas que se comportam de forma muito manipuladora. Essas pessoas são chamadas de quê? De maquiavélicas. Então, Maquiavel, ele é o dono do adjetivo maquiavélico, né? As pessoas dizem isso para quem é muito manipulador, para quem faz uma coisa de forma dissimulada, né? E no final da aula, eu espero ter convencido vocês de que Maquiavel não era maquiavélico, que na verdade ele estava pensando no bem do Estado e não no bem do príncipe. No final dessa parte da aula. Vamos seguir aqui. Então, o Maquiavel, ele inaugura um pensamento chamado de realismo político, né? O que é realismo político, senhores? É uma corrente política que diz o seguinte: quando você vai agir no mundo, você não pode imaginar como o mundo é para você agir no mundo. Vamos supor que você esteja indo numa festa. E vamos supor que você, antes de ir na festa, você imagine como a festa é. E você aumente muito a sua expectativa, sabe? Assim, nossa, vai ser a melhor festa do ano, acabou a Covid, né? Pensa em 2023, sei lá, acabou a Covid e tal, 2022 para ser mais otimista. E aí você chega na festa, o buffet é escasso, as pessoas não te tratam muito bem e você se frustra. O responsável pela sua frustração, foi você mesmo, porque você que calibrou demais as expectativas, né?
Se você tivesse que imaginar que a festa seria boazinha, ou talvez seria até um pouco ruinzinha, você talvez teria se surpreendido como a festa foi. Então, realismo político é uma postura filosófica diante do mundo que diz o seguinte: eu vou tratar a realidade como a realidade é, e não como eu gostaria que ela fosse. Eu vou tratar as pessoas como as pessoas têm o costume de ser, e não como eu gostaria que as pessoas fossem. E Maquiavel disse: as pessoas têm o costume de ser egoístas, têm o costume de ser más, têm o costume de fazer aquilo que lhes convém. As pessoas não são boas, como disse Aristóteles, bom por natureza, animais políticos. Não, as pessoas, elas, na realidade, elas não são tão boazinhas assim. Então, Maquiavel diz: aquele que governa, ele tem que partir da realidade e não partir do ideal, como Platão fez. Lembra que Platão construiu uma sociedade ideal, a Calípolis, a cidade perfeita, dizendo que quem tem que governar é o filósofo, cada um vai cumprir a sua função, etc. Aristóteles falou assim: não, se você tem um time e esse time é mais ou menos, você tem que lidar com ele como um time mais ou menos. Você não pode querer que ele seja, sei lá, um Bayern de Munique, nem um Real Madrid. Você vai treinar aquele time tentando tirar o melhor dele, mas dentro dos seus limites. Então, o realismo político é fazer política a partir da realidade dos homens. Os homens não são bons, então temos que ter um Estado que faça essa previsão de que os homens não são bons e fazer políticas públicas a partir disso. Esse é o realismo político. É isso que Maquiavel fala, que ninguém tinha falado ainda na história. Todos os teóricos da política antes de Maquiavel, eles vão fazer uma teoria política baseada na expectativa de que o homem vai se comportar bem. E Maquiavel é o primeiro a pensar o homem como o homem é, na opinião dele, né? Mal, sempre buscando seus próprios interesses, sempre querendo passar a perna em quem está por perto. Então Maquiavel era uma pessoa que tinha uma expectativa ruim do ser humano. Não porque ele achava que o ser humano era assim essencialmente, mas porque ele leu a história e viu que em todo reino, em todo movimento político, os homens eram assim. Então esse é o coração da aula, partir da realidade e não partir do ideal. É isso que é o realismo político de Aristóteles. Outro tópico aqui é que passando aqui o próximo slide, o Maquiavel, ele fala que a política ela tem que ser autonormativa. A palavra auto aqui significa próprio, né? Eu, ou próprio e tal. E a palavra normativa vem de norma, lei, etc. Então, a política, ela tinha que criar suas próprias normas e não obedecer mais às normas da igreja na idade de Maquiavel, né? A política cria suas próprias normas e a função do Estado, então, ela seria não mais promover o bem comum, mas promover o poder do Estado. Nossa, professor, mas não era tão mais legal quando o Estado queria o bem comum? Mas se o Estado quer o bem comum, mas o Estado é fraco, ele não consegue promover o bem comum. Então Maquiavel, ele vai escrever um livro chamado O Príncipe, em que ele vai dar as diretrizes para o príncipe construir um Estado forte, para que o Estado forte consiga promover de fato o bem comum. Porque a política não trata de bem comum, a política trata do poder. É como alcançar e como manter o poder, segundo Maquiavel. Vamos seguindo aqui, que nós temos muito filósofo para falar aqui hoje. Olha só, o príncipe virtuoso, ou seja, o príncipe que tem virtude, é aquele que não se preocupa com os meios para alcançar determinadas coisas, mas se preocupa com a finalidade das coisas, né? Então veja, um príncipe antigo, né, um príncipe que não era maquiaveliano, ele ficava preocupado em seguir os 10 mandamentos, porque ele foi coroado por um papa, por um bispo, então a sua ação ela tem que ser mediada pelos valores cristãos. Só que os valores cristãos, eles impedem, por exemplo, de você matar, porque é um mandamento não matar, por exemplo. Mas às vezes o príncipe ele tem que executar, né, uma pena de morte se aquilo fizer parte do escopo de lei do seu feudo. Então ele não vai cumprir essa finalidade porque ele está baseado numa ética cristã. Para Maquiavel, a política tem que ter suas próprias normas. E nem sempre as normas da política coincidem com as normas éticas, né? Por isso que o príncipe deve ser temido e não apenas amado, mas também não deve ser odiado. O príncipe deve fazer o mal sempre quando for necessário, mas ele deve sempre parecer bom. Olha que interessante. O príncipe ele deve fazer o mal, mas com interesse público e não com interesse privado. Assim, ele vai equilibrar lei e força. Ele vai usar a lei quando necessária e vai usar a força quando necessária. Maquiavel fala que a lei é representada, né, pelo leão, e a lei é representada pela raposa, pela inteligência, e a força representada pelo leão, assim, de forma metafórica. Seguindo aqui o próximo slide,
Então, o príncipe ele tem que ter virtude. O que é virtude? Virtude é habilidade, capacidade para agir. Então, um príncipe tem que saber governar. Ele não basta ser filho do rei, ele não basta ser de uma família nobre. Ele tem que ter capacidade de gerenciar conflitos, de gerenciar jogos de poderes que tem naquela sociedade. Mas o príncipe, ele não pode ser uma pessoa alienada à ideia de que existem coisas que a gente não pode dominar. O nome disso é fortuna. Então o príncipe, ele conta com a sua habilidade, mas ele também se prepara para o acaso, para as coisas que ele não esperava. Então ele tem que saber lidar com o inesperado, com a sorte, com o azar, com aquilo que não estava no planejamento. Ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter o plano B. O nome disso é ter virtude na fortuna, ou seja, ter habilidade mesmo quando o acaso ele não nos protege, né, na vida. Muito bem. Vamos pensar agora o seguinte. Junto desses filósofos que pensam a política moderna, nós temos um agora muito especial, que é o Hobbes, Thomas Hobbes. Bom, ele é um filósofo inglês que ele vai construir uma teoria política bastante parecida com a de Maquiavel, mas com alguns elementos importantes. Os filósofos que nós veremos em seguida, Hobbes e Locke, eles são filósofos contratualistas. E o que é o contratualismo? É uma corrente filosófica que disse que não precisamos de uma entidade metafísica para dizer o que nós precisamos fazer. Nós precisamos apenas de fazer um contrato racionalmente bem estabelecido para que a vida em sociedade seja possível. Veja, na Idade Antiga, o homem era pensado como um animal político, alguém inclinado a viver em sociedade naturalmente, como as abelhas, como as formigas. Na Idade Média, Deus era o parâmetro da política. Na modernidade, já com Maquiavel, a razão humana, o diálogo humano, vai construir as condições para se viver em sociedade. O nome disso é contrato social ou contratualismo. Então vamos falar um pouquinho de Hobbes. Hobbes imagina como seria o homem fora, antes da sociedade civil, antes do Estado, antes das leis. Ele chama esse estado de natureza. O que seria o estado de natureza? Seria um estado de guerra, generalizado, insegurança, onde todo mundo era igual, todo mundo era livre e não existiam o quê? Leis estabelecidas. Então cada um era ameaça para outro e o outro ameaçava esse um. Ou seja, era uma guerra generalizada. Era aquela frase que você deve conhecer nas aulas de história, de filosofia, era aquela ideia de que o homem é o lobo do homem, essa frase de Thomas Hobbes. Ou seja, o homem, ele é o predador da sua própria espécie. Então, nesse estado, não existia paz. Existia o quê? Insegurança. A palavra-chave aqui para o estado de natureza é a palavra insegurança. Quais as paixões que predominavam nesse estado? O medo da morte rápida, vai dizer Thomas Hobbes no livro Leviatã, e a esperança de uma vida melhor. Então, o medo e a esperança eram duas paixões. Paixões em filosofia não significa apenas a paixões dos namorados, né, dos apaixonados. Paixão vem de patos e é qualquer sentimento que nós não temos controle, que o outro produz, que o outro estimula na gente. Então, medo é uma paixão, sei lá, o ódio é uma paixão, o amor é uma paixão, né? E as paixões que predominam no estado de natureza é sempre o medo e a esperança, né? Como eu disse para vocês, para Hobbes, o homem nesse estado, ele é predador da sua própria espécie. O homem é o lobo do homem. Em latim, homo lupus homini, né? O homem é o lobo do homem. Vamos seguindo aqui para a gente falar de outros aspectos da filosofia do Thomas Hobbes. Bom, estava lá o homem seguro, um com o outro, com medo de um matar o outro, do outro matar um. O que eles pensaram? Vamos sentar aqui, vamos criar um acordo entre nós. Esse acordo vai ser o seguinte: eu não te mato, você não me mata, eu não te roubo, você não me rouba, e nós vamos viver em paz. Então, esse acordo de não violência mútua é chamado em Hobbes de contrato social. O contrato social, acompanha aqui comigo no slide, ele é um acordo de convivência, de não violência, onde você diminui a liberdade, então você vai ter menos liberdade para você ter mais o quê? Segurança. Menos liberdade, mais segurança. Eu não posso te matar agora, se eu tiver vontade. Eu não posso te roubar, mas eu pelo menos vou ter uma coisa que eu não tinha antes, que era o quê? Eu vou ter paz, eu vou ter segurança, né? Então, cria-se o Estado para garantir o contrato social. E veja só, acompanha aqui comigo. O Hobbes, é o primeiro filósofo a dar dignidade a uma paixão que todos nós não gostamos muito. Ele dá dignidade ao medo. Olha que interessante.
ele diz o seguinte, que por causa do medo de morrer que nós criamos o contrato social. É porque a gente tinha medo de morrer que a gente criou o contrato social. Por quê? Você tem menos chance de morrer numa sociedade onde existe lei do que numa sociedade onde não existe lei, né? Então você tem menos chance de morrer onde você faz acordo com as pessoas. Mas tem um problema. E o problema é o seguinte: como que a gente pode garantir que as pessoas não vão quebrar o contrato? Pois bem, aí o Hobbes, ele é genial na sua teoria, ele fala que as pessoas, elas precisam então do Estado. O Estado, ele tem que ser uma instituição com poder absoluto, ele tem que ser soberano, ele não tem que fazer parte do contrato, como as pessoas que fizeram o contrato lá, para garantir a paz. Então, o Estado vai ser o único que poderá usar a violência de forma legítima. Então veja, por que eu cumprirei o contrato e por que você cumprirá o contrato também? Porque nós temos medo do poder da mão forte do Estado. Sem a Câmara de Segurança, sem o policial na rua, sem a cadeia, sem as leis, sem a justiça, as pessoas provavelmente não fariam o que elas fazem. Elas fazem muito mais as coisas certas com medo da punição do que por arbítrio próprio, de forma voluntária, segundo Hobbes. Por isso que o Estado ele tem que ser muito forte, né? O outro filósofo, né, que vai falar sobre o contrato social é um outro inglês, John Locke. Ele nasceu em 1632, morreu em 1704. Ele vai também falar dessa tríade: Estado de natureza, contrato social e Estado enquanto instituição social. Vem comigo. No estado de natureza, como era o homem na hipótese de Locke? O homem no estado de natureza, ele não era aquela bagunça generalizada. Ele era guiado por uma razão natural. Ele tinha direitos naturais, que era vida, liberdade, igualdade, e ele não fazia guerra generalizada. Olha que interessante esse raciocínio. Para John Locke, o homem no estado de natureza, ele não ficava ameaçando o outro. Eles só conflitavam entre si, os homens, os seres humanos, quando existia uma divisão de propriedade que nenhum reconhecia que era do outro. Nesse caso, aí sim seria necessário um Estado, um contrato social para regulamentar essa rixa entre duas pessoas que tinham interesse comum. Mas John Locke não taxava o homem com um distintivo de uma pessoa má, né? Assim, no estado de natureza. O homem era alguém que já tinha uma racionalidade. Ele não saía matando, não saía roubando, saqueando, né? Então, no estado de natureza, o homem era organizado, mas era um pouco inseguro, porque qualquer um podia tomar a propriedade dele. Muito bem, o que o contrato social fazia para John Locke? Deveria fazer para John Locke? Ele deveria, presta atenção nessa palavra, garantir, mas também ampliar os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? O direito de vida, o direito de propriedade, o direito de liberdade. Acompanha comigo o raciocínio. Qual que é o benefício de eu sair de um estado de natureza para ir para uma sociedade civil onde tem um contrato social, se eu não vou ganhar nada? No caso de Hobbes, John Locke critica que o homem tinha liberdade, ele perde liberdade para conseguir segurança. No caso de John Locke, não. O homem tinha liberdade, agora tem a liberdade garantida e ampliada. Antes ele tinha liberdade apenas natural, agora ele tem uma liberdade civil. Antes ele tinha liberdade apenas de ir e vir, agora ele tem liberdade de fazer uma faculdade, estudar, né, numa escola, de ter, sei lá, possibilidade de viajar, pensando nos dias de hoje, né? Então a cidade ela te oferece mais oportunidade nesse sentido. Então, o homem, no contrato social, para Locke, ele garante os seus direitos naturais. Isso é interessante, porque os direitos naturais não estão garantidos. Eles existem. Quando você nasce, o seu corpo é seu. Seu pai não pode, sei lá, pegar você e jogar na Lagoa da Pampulha. O seu corpo é sua propriedade, embora você não tenha consciência ainda. Você não tivesse consciência. Mas quem vai garantir que seu corpo não seja violado são as leis, ou seja, o contrato social, né? Passando para o nosso último slide, o Estado para John Locke, ele tem que ser mínimo. O Estado para Hobbes, máximo, Leviatã, né? Aquele Estado que é tão poderoso que você tem medo de infringir as leis. O Estado para John Locke é um Estado mínimo e a função do Estado é apenas garantir a aplicação do contrato social. O Estado não pode tirar a sua liberdade, o Estado não pode tirar a sua propriedade, o Estado não pode tirar a sua vida. O Estado tem que garantir
esses direitos naturais. Então aqui você vê uma diferença muito grande entre John Locke e Thomas Hobbes. Os dois falam de contrato social. Os dois dizem que é importante sair do estado de natureza para a gente garantir determinados direitos. Só que para Thomas Hobbes, o contrato social ele é sempre uma perda, né, de liberdade para ganhar segurança. Para John Locke, é a conservação desse direito. Então, só para a gente fazer um resuminho dessa aula aqui de hoje, nessa aula nós compreendemos os conceitos sobre o poder de Maquiavel. A gente viu que o poder para ele é a capacidade que o príncipe tem de ter autoridade sobre o povo, de controlar os conflitos, né? Por isso que ele tem que ser virtuoso, ele tem que ter capacidade de ser temido pelos cidadãos. Nós também compreendemos o contratualismo político, os conceitos de John Locke e de Hobbes também, e nós reconhecemos os pressupostos da política contemporânea, né? Além de relacionarmos diversas teorias políticas filosóficas. Então veja, se você compreendeu bem essa aula, o que você aprendeu nessa aula de hoje? Você aprendeu que não adianta a gente, deixa eu só passar o próximo slide aqui, que não adianta você simplesmente viver em sociedade. Você tem que entender qual é a dinâmica de poder que envolve essa sociedade. Porque se você não entende que existe um contrato entre os seres humanos, você faz o que você quer. E não é assim que nós devemos viver em sociedade. Deve respeitar as leis e para garantir a nossa liberdade. Só a liberdade na obediência das leis, segundo John Locke. Eu te desejo uma excelente semana, que você estude mais filosofia, se apaixone por várias teorias para se tornar uma pessoa, um cidadão melhor, e até a próxima aula.